Treta, treta. Tá rolando uma treta, gente, por conta de casamento de daminha de honra. A treta veio do nada, começou do nada. De repente, e eu vou explicar tudo pra vocês, trouxe os vídeos aqui pra gente conversar. Porque agora que a treta começou, existe um assunto real a se conversar sobre isso. Vamos entender o que tá acontecendo. Bora lá? Olá, meninos e meninas. Hoje estamos aqui, galera, pra ver uma treta. A treta é a seguinte: uma influenciadora veio à tona falar sobre uma situação que a filha dela, que é uma criança, passou no casamento. Não foi nada demais, tudo tranquilo. Ela foi daminha de honra. E depois que ela terminou de andar com as alianças até o altar, ela não quis sair de lá, ela quis ficar com os noivos. Certo? E aí a mãe trouxe isso à tona no vídeo, dizendo o seguinte: quando você chama uma criança para ser daminha, você chama, você tem que entender que a criança é imprevisível. Ela pode chorar, ela pode correr, ela pode acabar desistindo e ela pode acabar sendo inimiga do fim, inclusive, e ficando lá no altar com as crianças. Só isso, a mãe estava um pouco indignada, como se alguém tivesse falado alguma coisa. E ela trouxe essa pauta, e o pessoal ficou indignado. Só que aí outros influenciadores começaram a reagir ao conteúdo dela, e ela não gostou. Então vamos entender aqui o que aconteceu. Bora lá? Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok. Lá eu posto pra vocês os resumos aqui do canal, e também bato papo com vocês nos stories. Inclusive, eu acabei de postar aqui, que eu tô aqui falando com vocês, tá saindo fumaça da minha boca. Não dá pra ver, mas o frio aqui em São Paulo tá tão grande. Tô dentro do meu quarto, com blusinha de frio e tá saindo fumaça da minha boca. O negócio tá tenebroso. A gente precisa começar a investir em aquecedor, gente. Bora lá, sem enrolação, vamos pro quadradinho. Aqui, gente, então tudo começou com a influenciadora, que é uma influenciadora grande na plataforma. E ela acabou postando esse vídeo aqui, explicando o que aconteceu no casamento de uma das melhores amigas dela. Bora lá. A minha filha de 5 anos foi daminha de um casamento nesse final de semana, só que as coisas não saíram como o esperado. E antes de eu começar a explicar o que aconteceu, eu queria dizer que crianças são imprevisíveis. Então, se você não tá preparado pra isso no seu casamento, não chamem crianças para serem daminhas e pajens. Você pode ensaiar quantas vezes for, e as coisas muito provavelmente não vão sair como vocês ensaiaram. Na verdade, minha filha não era daminha, né? Ela ia entregar as alianças, junto com a cachorrinha dos noivos. Já tinham ensaiado como ia entrar, até porque a cachorrinha Nutella, ela puxa muito. E a Pipinha já é acostumada com um cachorro, né, minha filha? Porque a gente tem um cachorro, mas ela é pequena, ela tem 5 anos, é super magrinha. E, obviamente, a gente ia ter que ensaiar um pouquinho antes do dia. Chegou o dia, ela tava muito animada. E aí elas entraram. A Nutelinha tava puxando? Tava puxando. Mas a Pipinha segurou a onda. Ela foi, tipo, fazendo com um braço só. Ela tava com uma mão segurando a aliança e a outra mão segurando a coleira. Então ela segurou a onda, gente. Ela foi com um braço forte. Dá pra ver que ela tá fazendo força, assim, não ser puxada. E segurando com a outra mão a aliança, assim, plena. Daí chegou na hora de dar a aliança para o noivo. Ela cumprimentou o noivo. Ela cumprimentou a noiva. E ela não queria mais sair dali. Ela queria ficar ali até o final da cerimônia. Ai, mas vocês deviam ter falado. Você tinha que intervir. Gente, eu chamei. Eu falei. E ela não quis sair. Nossa, mas que criança mimada. Por isso que eu tô falando, gente. Se você acha isso, você acharia isso se fosse uma criança fazendo a mesma coisa no seu casamento, certo? Então não chame, porque isso pode acontecer. Só que no meu caso, os noivos amam a minha filha. Então se você não ama a criança que vai ser a daminha do seu casamento, não chame. A primeira coisa que eles falaram comigo depois, quando acabou a cerimônia, foi: eu amei a Pipinha ficando ali no meio da gente. Vocês entendem a diferença? A Filipa só ficou ali porque ela se sente amada e se sente segura na presença deles e naquele lugar com todo mundo olhando. Ela se sentiu segura ali, mais do que com a mãe dela ali sentada na cadeira. Ai, mas estragou as fotos, estragou não sei o quê. Sabe o que a noiva falou? Que amou as fotos. Porque se não fosse isso, eles nem teriam fotos com a daminha no casamento, porque depois a daminha foi brincar, sumiu, nem apareceu mais, ficou na recreação do casamento. Que eu acho que o legal de ter crianças no casamento é justamente a espontaneidade, é justamente a imprevisibilidade. E isso que torna o casamento único, sabe? Então não adianta você ensaiar 1000 vezes, que vai ser o que for na hora, entendeu? De qualquer forma, eu quero que vocês me digam o que vocês fariam no meu lugar. Você não deve explicação pra gente. Não deve explicação. Não foi nada demais, ok? Nada demais aconteceu. Crianças são realmente, o que ela tá falando no vídeo é verdade. Crianças
são imprevisíveis, que a gente não sabe o que pode acontecer, mas graças a Deus tudo ocorreu. Apesar de que a criança ela é imprevisível, mas calma aí também, porque ela já tem 5 anos, então ela, na verdade, já tá numa idade em que ela começa a entender muita coisa mesmo. Diferente de uma criança ali de 2 anos, de 3 anos, cada vez mais nova, mais imprevisível. Nada do que ela falou é mentira, gente, nada, mas assim, é como se tivesse me dando algum tipo de satisfação. Você não tem que me dar satisfação, alguém te criticou? Alguém criticou a sua filha no casamento? Porque dá a sensação no vídeo, ela tá falando normal, mas ao mesmo tempo ela tá falando um pouco, sabe, firme. Mas alguém criticou? Não, nada demais aconteceu, gente. Eu já fui em casamento que a criança era mais nova e não conseguiu entrar, começou a chorar, se desesperou quando ela viu um monte de gente olhando pra ela. Acontece. Só que aí, então pra mim nada demais. Quando você chama a criança pra ser daminha, você tá aberto a isso. A criança pode até não entrar, a criança pode chorar, a criança pode sair correndo. O noivo e a noiva se arriscam a isso e tudo bem, também não é nada demais. Se acontecer, tá bom. Outra pessoa entra com a aliança na hora. Tá tudo bem. Não estragou o casamento por conta disso. Mas aí o que acontece no vídeo dela? Acontece que a filha dela insistiu, não sabemos por quanto tempo, para ficar lá com os noivos lá na frente. Aí estão batendo foto, tudo na hora da troca das alianças e a criança acaba aparecendo. Nós não sabemos. Não ficou claro no vídeo quanto tempo a criança ficou. Nossa, tudo indica que a criança ficou muito tempo. Tudo indica que tentaram tirar a criança de todas as formas e a criança se recusou. Então passa uma sensação do tipo, cara, a criança faz o que quer. E nós devemos entender, e tudo bem, por quê? Porque os noivos amam a criança. É essa a impressão que passa. O vídeo, ele passa essa ideia. Mesmo eu sabendo que não é bem assim, né? Existem muitas variantes, talvez os noivos realmente, talvez a criança não tenha ficado tanto tempo, talvez não foi dessa forma, mas dá a sensação de que, cara, a criança desobedeceu, de que você tentou de todas as formas, de que a criança é isso, de que a criança é aquilo, de que a criança está sem limite, dá essa impressão quando você ouve ela contar. Então, não sei se foi interessante, sabe? Eu mesma já passei por uma situação assim, eu fui no casamento e a criança não entrou. Ela começou a chorar, desesperada. Ninguém sabia muito bem o que fazer, porque a criança era parente, assim, muito dos noivos. Era uma parente, assim, de primeiro grau dos noivos. E tava tudo bem, só que a pessoa ficou confusa. O que a gente faz agora? Aí eu não trago isso pra internet, porque aí as pessoas, elas começam a julgar uma criança, começam a julgar a mãe, e são coisas que podem acontecer. Agora, o que deu a entender é que você manda e ela não obedece. É essa a sensação que deu. Mas não é assim, mas é o que deu a entender. Então, não sei. Gente, eu não sei o que é pior. O acontecimento, a mãe achando lindo, ou o vídeo sendo postado. Aí a própria respondeu, a influenciadora. O pior é você se incomodando com algo que nem a noiva se incomodou. Entenda, sua filha só é importante para você. Ainda mais em um evento super importante na vida deles. Enganada. Ela também é muito importante para os noivos. Antes da gente pôr os próximos vídeos, vamos lembrar. Nada demais. Vamos ver aqui o que aconteceu. Essa influenciadora, que faz muitos reacts no TikTok, que é a Savana Oficial, quem quiser seguir tá aqui o @, mas ela é gigantesca, ela comentou sobre o assunto. Mas não se enganem, um monte de gente comentou. Vários fizeram react. Teve gente que fez piada. O vídeo bombou. Tem 200 mil likes, o vídeo da mãe. Então, muita gente fez react. Mas uma das pessoas que fez react foi a Savana, que faz react no TikTok. Então, vamos ver aqui o que a Savana falou sobre esse assunto. Bom, mas eu não concordo com nada disso aqui. Eu sei que vai dividir muitas opiniões, mas vem ver esse vídeo aqui comigo e ver o que você acha dessa história. A minha filha de 5 anos foi daminha de um casamento nesse final de semana, só que as coisas não saíram como o esperado. Crianças são imprevisíveis, então se você não tá preparado pra isso no seu casamento, não chamem crianças para serem daminhas e pajens. Tava muito animada. Aí elas entraram. Ela cumprimentou o noivo, ela cumprimentou a noiva e ela não queria mais sair dali. Gente, calma aí. Vocês sabem que eu sou bem sem noção, então vocês vão me perdoar já desde já. Como assim a criança não quis sair mais dali? Eu acho que a atitude de uma criança, que muitas das vezes não tem noção, tem que vir abaixo das atitudes do familiar, do pai, da mãe, né? O querer da criança não pode ser superior ao querer dos pais. Tem que ter um limite. Porque, vamos lá, vamos continuar. Ela queria ficar ali até o final da cerimônia. Ai, mas vocês deviam ter falado, você tinha que intervir. Gente, eu chamei, eu falei. Vem, fulana. Fulana, vem. Chamou mesmo, chamou. Vitória Helena, vem aqui agora. Se tivesse chamado assim, a criança teria vindo. Na verdade, todos os convidados teriam saído dos seus lugares e vindo na sua direção. E ela não quis sair. Nossa, mas que criança mimada.
Por isso que eu tô falando, gente, se você acha isso, você acharia isso se fosse uma criança fazendo a mesma coisa no seu casamento, certo? Então Sim. não chame, porque isso pode acontecer. Só Mas aí é que tá, porque a gente vai contar que pelo menos os pais têm uma noção. que no meu caso, os noivos amam a minha filha. Então se você não ama a criança que vai ser a daminha do seu casamento, não chame. Mas se eu amo, eu não consigo assistir. Eu amo a criança, posso amar a criança, mas isso não quer dizer que a criança tem que ficar no púlpito comigo. Púlpito não é. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu passo até mal, gente. Eu não posso ficar fazendo react pra vocês, não. A coisa que eles falaram comigo depois, quando acabou a cerimônia, foi: eu amei a Pipinha ficando ali no meio da gente. Filipa só ficou ali porque ela se sente amada e se sente segura na presença deles e naquele lugar com todo mundo olhando. Ela se sentiu segura ali, mais do que com a mãe dela ali sentada na cadeira. Realmente não concordo com nada disso. A noiva ama o meu filho, tudo bem, mas é o momento da noiva e do noivo, não é da sua filha, não é da minha filha. No vídeo original, muita gente concorda com ela também, que, isso é coisa de criança, falando a minha opinião, porque a mesma pediu a opinião no final do vídeo. Isso não existe. Porque é o momento da noiva, é o momento que ela tá se sentindo especial dela com o marido dela. Estragou, não sei o que. Sabe o que a noiva falou? Que amou as fotos. Se não fosse isso, eles nem teriam fotos com a daminha. Mas é claro que ela tem que amar, né? O casamento só acontece uma vez. Porque não tem mais o que fazer, meu amor. As fotos são essas, tá entregue, tamo aí. Se não fosse isso, eles nem teriam fotos com a daminha no casamento. Porque depois a daminha foi brincar. O legal de ter crianças no casamento é justamente a espontaneidade, é justamente a imprevisibilidade. Quero que vocês me digam, o que vocês fariam no meu lugar? Eu levantaria da minha cadeira e falaria: que a mamãe quer te contar um negócio. Pegaria ela pela mão, entraria lá no meio. Aí vocês acham o quê? Que a noiva vai chegar pra você e falar assim: olha, eu não gostei que você não buscou sua filhinha, podia ter tirado. Não, gente, ela vai abraçar a ideia. Porque de fato ela gosta da criança, mas talvez não naquele momento. Pode amar a criança que for, gente, mas é o seu dia. Mas é que se não fosse assim, não teria foto cada minha. Já é uma questão de organização. Como a diva postou na internet e pediu nossa opinião, essa é a minha opinião. Eu não concordo. Eu adoro a diva, adoro o esposo dela, o Wake, da Xuxa. Eu amo. Mas essa história aqui, irmã, não desceu pra mim. E aí, meus amores, o que vocês acharam? Comentem aqui embaixo pra gente trocar essas opiniões aí. A Savana é muito ligeira, muito ligeira. O influenciador que é grande, é mais antigo, já passou por algumas situações em que ele pega mais ou menos como é que a banda toca. Então ela deixa bem claro no vídeo dela: você pediu opinião no final do vídeo. Ela falou umas 3 vezes: você pediu opinião no final do vídeo. Não que ela não possa fazer um react sem que a pessoa peça, mas ela vai deixando bem claro que, olha aqui minha opinião, que você pediu no final do vídeo. Entendeu? Porque isso pode voltar. Ela fala sobre o que ela não concorda no vídeo. Sim, é esse o ponto. A parte em que você questiona o vídeo é a parte em que a menina fica lá parada, não sabemos por quanto tempo, e a mãe disse que tentou de todas as formas tirar a menina. Passa uma sensação de que não há autoridade. Essa é a ideia que passa. Aí ela diz: peraí, eu não concordo com isso. Eu não concordo. Ela disse assim: se você gritar, der um grito, ela vem sim. Inclusive, todos os convidados vêm junto. Eu sou a favor do seguinte: não dá pra gritar, porque casamento pode até estragar a cerimônia naquele momento. Então você vai e pega a criança. Pede uma licencinha, chama, puxa e pega. Se a criança começar a gritar, você sai com a criança no colo. Sai e se afasta para outro ambiente, entendeu? Mas isso normalmente lá para uma fase dos 2 anos, gente, que a criança, ela entra ali numa fase mais difícil. Então ela vai falando, cara, a opinião da criança, a vontade da criança não pode estar acima da do adulto, senão a criança vai fazer o que ela quer, tudo. Gente, é um react de um vídeo que finaliza perguntando a sua opinião. Então é isso, a Savana deu a opinião dela. Eu não sei vocês, mas eu sei que é uma crítica, críticas doem, mas foi de forma educada. Vocês sentiram que foi de forma educada? Eu senti que foi de forma... Eu interpretei totalmente de forma educada e respeitosa. Eu não concordo. Eu não acho isso correto. Essas palavras que ela usou, eu não concordo. Eu não acho isso correto. Em nenhum momento ela usou um adjetivo, você é isso, você é aquilo. Não concordo. Não acho interessante dessa forma. Ela tem esse jeitão, né? Despojado, divertido, mas tá crítico. Só que não foi desrespeitoso. O que vocês acharam? E aí, nos comentários, o primeiro comentário que tem é o da própria noiva. Não é a mãe da criança, é a noiva que fez aquela carinha assim, sabe? Vamos lá. Como noiva desse casamento, achei importante me pronunciar. A pequena intrusa do altar é uma menina muito amada por nós e ficou ali por poucos segundos. Em nenhum momento ela estragou nosso casamento, nossas fotos ou qualquer lembrança desse dia. Muito pelo contrário, trouxe espontaneidade, leveza e um momento genuíno, que tem tudo a ver com o que somos, tá? Então por que o vídeo
ele é postado de uma forma como se a criança não quisesse obedecer. Se a criança só ficou segundos lá, olha o que a noiva falou, ela só ficou alguns segundos, gente, ela não atrapalhou não. Tá, então por que o vídeo foi postado dizendo a criança não queria sair mais de lá? Queria ficar lá até o final da cerimônia. Eu fiz de tudo para tirar a criança e a criança não saiu. Qual a ideia que foi passada no vídeo, gente? Para agora informar que a criança só ficou alguns segundos? Se a criança ficou apenas alguns segundos, levemente confusa sobre o que fazer, é totalmente comum. Nada errado aconteceu. Tudo isso. Ai, gente, olha, muito pelo contrário, trouxe espontaneidade que nós somos. Eu não gosto de coisas engessadas ou de uma perfeição ensaiada. Sempre sonhei com um casamento cheio de carinho, personalidade e momentos reais. E foi exatamente isso que aconteceu. O que realmente me entristece é ver adultos usando um vídeo para fazer comentários cruéis sobre uma criança. Se alguém deveria estar incomodado com o ocorrido, seriam os noivos. E nós simplesmente não estamos. Nosso casamento foi perfeito, justamente porque foi nosso, leve, feliz, cheio de amor e com espaço para pequenos momentos espontâneos que tornam uma memória ainda mais especial. Então, por favor, não transformem 9 segundos de uma criança em algo maior do que foi. Para nós, foi apenas um detalhe carinhoso de um dia. Nós estamos tornando? Questione a fonte, entendeu? Porque da onde veio tudo isso? Da onde surgiu tudo isso? A mãe escolheu postar, sem informar que foram apenas 9 segundos, entendeu? Porque aqui ninguém estava sabendo de nada. Como que ficamos sabendo de tudo? Mas eu não duvido que não foi nada demais, que o casamento foi maravilhoso. Só que a forma com que foi feito o primeiro vídeo, dá a entender que foi... Não preciso nem falar porque eu já falei, né? Aqui uma seguidora comentou, por poucos segundos... No vídeo, ela dá a entender que foi por muito tempo. Eu não entendo esse ódio todo por crianças. Não quer criança chamasse um adolescente. Aí o pessoal respondeu, acho que a questão não é odiar a criança, e sim a mãe achar normal a filha dela ficar do lado dos noivos a noite toda. É muito complicado, gente, porque sim, são muitos comentários. E aí alguns comentários são questionando a mãe, criticando a mãe. Outros são xingando, outros são ofendendo a criança. Sim, é verdade. Só que não são todos. Quando você vai ver uma minoria que tem raiva de criança, uma minoria que não sabe interpretar um vídeo. Aqui, a questão não é a criança, é o que foi dado a entender no vídeo sobre o comportamento, na verdade, da mãe. Deu a entender no vídeo dela que ela tentou de tudo e a criança não... Então, não é a criança a pauta. Mas, sim, vai ter esse tipo de comentário, porque quando você posta na internet, gente, você abre para todo tipo de pessoa. Você vai lidar ali com coisas, assim, muito absurdas. A internet, ela é complicada. Entendeu? Você fala sobre criança, você pode falar bem, que vai ter gente falando mal, porque é isso. Entendeu? Uma solução é você postar com muito cuidado, muita cautela, e muitas vezes muita gente opta por bloquear os comentários, porque eles começam a te machucar, dependendo de como. Agora, não é todo mundo, quando você vai ver uma minoria, mas eles estão lá. Entendeu? Eles estão errados. Ofendendo a mãe, ofendendo a criança, isso tá errado, gente. Só que foi a partir de um vídeo postado, entendeu? Porque ninguém saberia de nada. Só que aí a história não parou por aí. Depois que a Savana fez o vídeo, a mãe decidiu voltar e se pronunciar sobre o react da Savana. Tô gravando esse vídeo aqui direcionado à Savana, tá? Que tem publicado alguns vídeos usando a minha imagem da minha filha pra fazer react. Inclusive, Savana, eu peço pra você deletar esses vídeos, porque de fato a gente não autorizou o uso da nossa imagem. Eu tentei comentar nesses vídeos, por algum motivo não foi, e é por isso que eu tô gravando aqui agora. Seus vídeos, inclusive, foram encaminhados pra mim pelos noivos do casamento em questão. Olha que ironia. Ai, mas você pediu opinião. Opinião, deboche, disseminação de hate e de respeito são coisas completamente diferentes. O vídeo eu gravei no meu perfil, falando sobre algo que aconteceu comigo, com a minha filha no casamento dos meus amigos. Eu não desrespeitei, eu não ofendi, eu não ataquei ninguém. Os noivos, inclusive, já se pronunciaram quanto a isso e parece que agora o argumento mudou pra... Ai, mas ela não explicou que foram só 9 segundos da criança no altar. Eu não só expliquei, como eu coloquei um vídeo do exato momento que aconteceu tudo, que durou 9 segundos. Se vocês assumiram, você ou vocês assumiram, durou mais do que isso, que houve algo além disso, aí realmente é com você. Até porque o vídeo não era sobre a duração exata, não era sobre o momento que a minha filha saía dali. Era simplesmente o fato de não ter acontecido como planejado, como ensaiado. Então, pra mim, fica parecendo que isso é só uma justificativa de você ou de vocês me atacarem. A Filipa é uma criança extremamente educada. Ela já foi da minha diversas vezes. E mesmo assim, isso aconteceu porque crianças são imprevisíveis. E eu jamais, tá, Savana, usaria a minha força, como você sugeriu, e muito menos o meu olhar. Até porque
ela não teria medo do meu olhar. Aqui em casa não funciona dessa maneira e me entristece saber que essa é a realidade de muita gente ainda. Mencionar que eu não apago os comentários que discordam de mim é contraditório, porque, pelo que eu soube, você inclusive bloqueia as pessoas que discordam de você. Isso quem me falou também foram os noivos que assistiram a sua live e eu não assisti. Entendo que esse vídeo tenha furado a bolha dos meus seguidores, que são pessoas que me conhecem, me acompanham, conhecem a minha filha, a minha família, o meu marido, e atingir os seus seguidores, que são pessoas que assistem e que julgam a vida alheia, já que esse é o seu conteúdo. Então, educação, Savana, não faltou aqui, faltou aí. Vocês acham que faltou educação da Savana? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Então, a mãe não gostou, primeiro, da imagem dela ter sido usada. Bloqueei a imagem dela aqui, porque eu quero poder falar sem você usou a minha imagem. Mas quando é react, gente, pode até evitar essa dor de cabeça, como eu fiz nesse vídeo. Você pode até evitar dor de cabeça tampando a identidade. Mas quando você é influenciador e posta, é entendido como uma pessoa exposta, que optou por se expor. E abre caminho. Inclusive, o YouTube protege react. Porque você pode pegar o conteúdo e tentar trazer uma informação através disso. Direto a gente pega vídeo na internet e a gente vai fazer um react. Vamos falar, por exemplo, sobre uma situação de uma loja que faliu. Aí a gente conversa sobre negócios. Então, eu peguei o vídeo, não desrespeitei, falei a todo momento com respeito e vamos trazer mais informações. Como é essa questão da falência? Por que muitas empresas estão falindo? O que aconteceu? Ou seja, dentro disso, a gente está usando o vídeo para discutir um assunto. Mas o vídeo foi usado para julgar a situação. É tido como uma opinião. Entendeu? É tido como uma opinião que não pode ser usado um adjetivo como desrespeito. Entendeu? Começar a desrespeitar. Porque aí sim dá para entrar na justiça e brigar por uma questão de difamação. Mas quando a pessoa fala discordo, concordo, não acho isso legal, não vou por esse caminho. Normalmente, como eu disse, a internet ela já tem uma lei para isso. Você poder pegar um conteúdo e conversar sobre esse conteúdo, discordando ou concordando, julgando ou não a situação, entendeu? Porque senão isso também fere a sua liberdade. Nicole, mas eu não concordo em questões. Tudo bem, eu entendo, gente, mas estou falando como no sentido assim, ela é uma influenciadora grande, ela pode, entendeu? Uma conversar sobre a outra. E o que acontece? Então, ela não gostou, mas ela também questiona em questões. Ela achou que o vídeo foi uma falta de respeito, que ela deixou claro no vídeo que foram poucos segundos que a criança ficou. Ela disse que no vídeo ela deixou claro que foram poucos segundos. Ok. Ela disse que usou a imagem da criança, porém eu não vi a criança no vídeo da Savana. Mas vamos seguir. Ela também diz que a Savana apaga comentários que discordam dela, né? Tá acusando ela, não sei o quê. Sim, entendi. Então ela não gostou. Ela não gostou da Savana reagir daquela forma, disse que sentiu falta de respeito. Tudo bem. Até voltei no vídeo da Savana, mas ela só deu a opinião dela, como outras pessoas. Porque, como eu disse pra vocês, não foi só a Savana que reagiu a esse vídeo, teve mais gente. 9 segundos? Você disse que ela ficou até o final da cerimônia. Nath, não entendi o intuito desse vídeo. Outras 1000 pessoas reagiram. Não foi só ela. E eu também não vi ela ser desrespeitosa em nenhum momento. E assim, querer jogar pro público a falta de interpretação não cola. No seu vídeo, você disse que sua filha queria ficar ali até o final. Então é óbvio que isso dá a entender que ela ficou mesmo. Até porque, para que fazer um vídeo inteiro sobre isso? Foram apenas 9 segundos. Então, se foram realmente 9 segundos, nossa, quem contou, né, gente? 9 segundos tão exatos assim? Não foi 10, não foi 11? Mas se foram 9 segundos, na verdade, então nada saiu do programado. Nada aconteceu. A criança seguiu o script certinho. Aí não para por aí, toma lá da cá, toma lá da cá. Não para. Agora a Savana também veio e deu um pronunciamento em cima do pronunciamento. Cara, maravilhoso. Eu digo, esse pessoal, amo. Eu assisti o pronunciamento e vocês não param de me marcar, gente. Eu já até comentei nesse pronunciamento. Vou vir direto com print, com foto, com tudo, gente. Ela disse que tentou comentar na minha publicação, mas que não conseguiu. Isso é história. Porque eu nunca bloqueei ela em momento nenhum, gente. Eu adoro o Wake, adoro nada contra. Inclusive, quando falaram na minha live lá que ela tava casando, eu falei tudo de bom. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O problema é que vocês pegam uma coisa que é englobar numa só. Tipo assim, como se eu odiasse você, como se eu... Gente, nada a ver! Não só eu, você já viu quantos vídeos tem na internet falando sobre esse mesmo assunto? E não é de agora não, tem vídeo de mó tempão. Vocês precisam urgentemente parar de se perder no personagem. Foram na minha live a noiva, o noivo e vários amigos que estavam reunidos juntos no mesmo lugar pro casamento da mãe da Daminha.
Eu expliquei, todo mundo entendeu, o noivo pôde conversar, todo mundo pôde conversar. Eu só bloqueei uma pessoa que tava querendo passar da linha do desrespeito. E eu posso provar isso pra vocês porque as lives ficam gravadas. Detalhe, eu bloqueei na minha live. Eu não bloqueei no meu perfil inteiro. E aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa, de uma amiga que tava ali no meio mesmo, que mandou uma foto da noiva com todo mundo que tava na minha live, ali conversando e rindo, dizendo que era só uma brincadeira. Que eles estavam na minha live por uma brincadeira, que tava tudo bem, que tava tudo de boa. Inclusive, diversas vezes durante a live, algumas pessoas que estavam nesse evento falaram assim, não, a noiva tá aqui de boa, tá rindo muito, tá muito tranquila. Então, tipo assim, tava todo mundo brincando. Se você veio se pronunciar porque a noiva conversou com você, então como é que a noiva tá realmente se sentindo? Porque as amigas de vocês mandam uma foto da própria noiva no evento rindo, comentando dentro da minha live, todo mundo de vocês. Ou você veio se pronunciar porque você realmente percebeu que você se passou e não ter deixado a parte mais importante do vídeo, que mudaria toda a história do vídeo. Ter dito que a Daminha ficou lá com eles somente 9 segundos. É isso que fez todo mundo comentar no seu vídeo lá atrás. Tem que lembrar que o vídeo é antigo, né? Lá atrás. Aquele enxurrado de comentário que teve. As próprias seguidoras, as pessoas que confiam em você, que seguem você há um tempão, estão comentando no seu pronunciamento, dizendo, amiga, e realmente eu gosto muito de você, te acompanho desde sei lá que época, mas você realmente não deixou informação, você não falou, você não deixou explícito. Já era viralizado, já tinha diversos tipos de comentários falando da sua atitude. Que você poderia ter muito bem falado que a fulana ficou lá com os noivos, mas foi só 9 segundos, não quis sair, mas depois saiu. Mas não, você não falou. Você agora está falando essa versão e a noiva veio falando que realmente foram 9 segundos, então você não estava errada. Mas aí como é que a gente vai saber? Esse é o ponto. Você falou no seu pronunciamento também que eu tava expondo a imagem da sua filha, quando na verdade eu preservei a imagem da sua filha. As pessoas sabem exatamente qual é o rosto da sua filha porque você postou, você tá me entendendo? E justamente eu preservei porque não tem nada a ver com a criança. A criança realmente é imprevisível, como eu falei diversas vezes, né? A criança realmente é imprevisível e ela não tem culpa de nada. Já disse milhões de vezes que eu não ataquei sua filha, não ataquei seu casamento, não ataquei o casamento dela, não ataquei ninguém, gente. Foi sobre uma atitude, uma opinião que você pediu e que você veio a público pra todo mundo responder. Inclusive, quando eu fiz o último vídeo agora falando o motivo real de eu ter feito o vídeo, que todo mundo entendeu, menos você, a sua própria amiga que tava nesse conjunto de amigos comentou lá dizendo que o fulaninho que eu tinha bloqueado se passou na ideia. Eu, inclusive, mandei uma mensagem super respeitosa pra mãe da noiva, porque quando eu postei esse vídeo, um vídeo anterior, a mãe da noiva veio meio agressiva comentar nos comentários, e eu falei assim, gente, eu acho que realmente estão entendendo do jeito errado. Então eu fui até a noiva pra poder explicar. React tá na rede social, gente, desde sempre, desde que o mundo é mundo. Por nada, as pessoas já reagem, imagina quando se pergunta. Intenção não é briga, não é confusão, e como eu já deixei claro das últimas vezes, era apenas um debate de opiniões. Em nenhum momento eu fui desrespeitosa, eu ofendi, eu expus. Tudo isso que tá na internet, vocês que trouxeram e pediram opinião. Então vamos devagar, vamos pisar devagar, porque não é bem assim a história. Então agora vê se eu entendi. Você posta o vídeo mó tempão, tem um monte de comentário lá antigo da época, o vídeo já era viralizado quando eu vim reagir ele novamente, entendeu? Aí você deixou o comentário lá mó tempão, o vídeo ardendo, todo mundo com a mesma opinião e no contra você deixou. Aí agora que eu postei o vídeo, furou a bolha, é um problema? Entendi, tá bom. Por que agora você ficou brava comigo? Sendo que tem um monte de gente reagindo ao seu vídeo. Teve gente até zoando, inclusive o pessoal tá falando nos comentários. Teve comediante fazendo zoando. E por que só o meu? O meu que cruzou a bolha. A Savana acredita, você tá vindo agora? Porque teve uma informaçãozinha que você só tá dando agora, que na verdade ficou 9 segundos. Agora você tá vindo falar, depois do meu vídeo, depois que o meu vídeo viralizou. Agora você tá vindo falar. Eu digo pra vocês assim, a gente não estaria sabendo de nada. Nem foi tipo um vídeo de casamento que o pessoal gravou, aí acabou caindo na rede, alguém postou e chocou a internet. Não, não. O vídeo ele veio à tona pelos próprios participantes da situação que quiseram abrir. Gente, e aí, o que vocês acham? Eu volto a dizer, gente, a situação no casamento não foi nada demais. Se foi 9 segundos, realmente que a criança ficou, então não foi nada, gente, não foi nada, tipo, de nada de nada. Se foram só 9 segundos, ela postou aquele vídeo pra quê? Se foram 9 segundos, por que colocou na legenda do vídeo, nunca mais saiu? Deu a entender que era inimiga do fim. Enfim, vamos ver agora se este rolê vai acabar. Mas em si, é uma briga de 2 adultas. A noiva já deixou claro que não se incomodou, tudo bem. A criança, mesmo que tivesse ficado lá, é uma criança, mas não ficou, normal, seguiu tudo normalmente, parabéns. E agora, gente? E agora? Mas é isso. O que vocês acharam de todos esses pronunciamentos? E, enfim, o que vocês interpretaram de toda essa história? Me conta aqui que eu quero saber. Obrigado por terem assistido, não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!